Olá, queridos. Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu sou Ivanilde Serafim e eu tenho uma palavra do Senhor ao seu coração. Eu vou ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. E já peço que, se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Se inscreve e clica no sininho de notificações para você ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado no canal. Nós estamos colocando aqui sempre ministração da palavra, ensinamento da palavra e também louvores, adoração, oração. A gente está fazendo oração, porque é tempo de se humilhar e buscar o Senhor. O avivamento está começando a chegar em nosso meio. E eu acredito e anseio que este avivamento chegue na tua vida que está ouvindo. Não é por um acaso que você entrou nesse vídeo. Então, já clica no joinha aí para curtir esse vídeo, para que ele vá para mais pessoas, compartilhe com pessoas que você sabe que vai ser abençoada com essa palavra. E eu vim hoje aqui como um vaso do Senhor para a ministração de uma palavra da parte do Senhor, para falar para você a respeito do medo e de guerra. Vamos ver o que o Senhor fala aqui pra gente. Na época do rei Josafá, no capítulo 20 diz assim: que o exército dos amonitas, junto com os meunitas, invadiram o país de Judá. E com eles vieram também Edom, com um exército enorme. Vieram ao lado do Mar Morto para atacar o rei Josafá. E o rei Josafá ficou sabendo, vieram pessoas informar. Aí eu vou ler aqui no versículo 3, que é a palavra que eu quero ministrar. Josafá ficou com medo e orou a Deus o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para todo o povo de Judá para que jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor, e todas as cidades do país do povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs em pé no meio deles e orou assim: Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus dos céus e governas sobre as nações do mundo. Tu és forte e poderoso. Ninguém pode resistir o Teu poder. Tu és nosso Deus. Expulsaste os moradores dessa terra de diante do Teu povo, Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morada nessa terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, doença, falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde Tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a Ti, pedindo socorro, e Tu atenderás o nosso pedido. Agora, os amonitas, os moabitas, junto com os edomitas, 3 povos invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, Tu não deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas para não destruírem aqueles povos. Mas agora, eles nos pagam assim, nos atacando para nos expulsar da nossa terra, que nos deste para sempre. Ó nosso Deus, castiga esse povo, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti pedindo socorro. De repente, você neste momento está se vendo como Josafá, numa situação onde você não tem saída. Nós olhamos para o cenário político brasileiro e pensamos: e agora? O que está acontecendo? Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que quando Josafá sentiu medo, ele orou a Deus, clamou pedindo socorro e chamou todo o povo para jejuar. Então, 2 estratégias quando nós estamos sendo atacados por inimigos, por demônios, por pessoas usadas por Satanás, por culturas, por qualquer coisa. Nós vamos nos curvar diante de Deus e pedir socorro a Ele. Não só pedir socorro ao nosso Deus, mas também chamar pessoas para estar conosco em oração e jejum, e proclamar jejum. E todo o povo se reuniu junto e ele fez essa oração. Por que será que ele fez essa oração? Porque ele estava fazendo oração dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus, do que Deus tinha feito.
Ele estava ali declarando que ele sabia que Deus tinha dado aquela terra para eles, que eles não tinham atacado aqueles povos, que eles tinham se desviado daquelas terras para não destruir aquelas terras daqueles povos. E eles agora estavam pagando o bem com o mal, vindo atacar o povo de Israel. E eles não eram fortes o bastante para resistir a esses 3 enormes exércitos que estavam vindo contra eles. Eles iriam perecer, mas eles estavam clamando Deus por socorro no templo, porque eles sabiam que quando clamasse a Deus socorro ali no templo, o Senhor ouviria eles. Continuando a leitura, no versículo 3 vai falar: todos os homens de Judá estavam ali em pé diante do templo, junto com suas mulheres e seus filhos e até as crianças de colo. De repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Banaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jael disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, preste atenção e escute isso que o Senhor Deus diz. Não se assuste, não fique com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrares, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá, moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Era a música que eles cantavam. E logo começaram a cantar. O Senhor Deus causou uma confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, que eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou ao lugar alto do deserto, viram o chão coberto de mortos e ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento do inimigo e encontraram muitos animais de cargas, armas, roupas, objetos de valor, e levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram ao Senhor, e por isso aquele lugar se chama até hoje de Beraca. Aleluia! E essa é a palavra do Senhor para nós. As armas que nós lutamos, como diz em Coríntios, não são as armas que nós lutamos na nossa milícia, ou seja, na nossa guerra, quando nós militamos, não são carnais. Não é falando palavras de ofensas. Não é enfrentando pessoas e discutindo, desunindo, tendo raiva e ódio de outras pessoas. Não é ficando com raiva de pessoas que vai votar aqui, que vai votar ali, não. As nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas demoníacas. E neste texto nós vimos aqui a arma que eles usaram da oração, humilhação, confissão,
declaração da palavra. Eles usaram a palavra de Deus para orar pela palavra, dentro da vontade de Deus. Eles fizeram aqui jejum, e eles fizeram aqui também, além de todas essas coisas que eu disse, oração, palavra, confissão, jejum, eles se humilharam diante do Senhor com o rosto em terra, ajoelhados, e adoraram ao Senhor. A adoração é uma arma tão poderosa. É tão poderosa que quando os levitas estavam louvando, eles já pensou em ir para a guerra cantando? É assim que Deus quer ver o povo dele, indo para a guerra cantando, louvando, adorando. O povo foi: louve ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Já pensou um exército de levitas, de pessoas que cantam, que tocam, adorando o Senhor e cantando louvores porque o Senhor é bom? E quando eles cantavam, todo o povo adorava, todo o povo glorificava, regozijava no espírito, em alegria de adoração, de amor e devoção ao Senhor. Eles não precisaram lutar, eles não precisaram fazer nada. Os inimigos se confundiram e eles mesmos se destruíram, se destruíram. E o Senhor tem uma palavra para falar: nessa peleja vocês não têm que pelejar. Como está aqui no versículo 15. A última parte do versículo 15, que fala assim: pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Deus falando. Então a nossa batalha que nós estamos enfrentando hoje, a nível até mundial, mas aqui no Brasil, é uma batalha que não é nossa, é do Senhor. Nós temos que ir para a guerra, sim, porque o exército de Israel foi, mas com as armas espirituais, crendo e confiando e descansando no Senhor. Porque o Senhor é quem nos dará a vitória. Nessa peleja, nós não vamos pelejar, nós vamos estar quietos e ver o livramento do Senhor. E depois nós vamos poder usar os despojos que vão ser deixados. E eu profetizo no nome de Jesus que o Brasil será rico e próspero, não por causa de político, não por causa de presidente, não por causa de ninguém, mas porque Jesus é o Senhor da nação. Deus me deu uma visão na sexta-feira passada, quando nós estávamos na igreja fazendo um clamor pelo Brasil. O Senhor falava: contempla minha filha. E quando eu olhei, os céus estavam abertos, tinha anjos fazendo fila de um lado e do outro, e Jesus vinha no meio com a glória e o resplendor dele, de branco, montado num cavalo branco, e dizendo: eu estou descendo pelo Brasil, eu estou descendo pela minha igreja com a espada na mão. Então confia no Senhor, porque não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse que está descendo em favor do Brasil, ele vai sim descer em favor da nação. Mas nós, igreja, precisamos nos humilhar, se curvar diante dele e adorar. Santifica-se, purifica-se, se limpa dos pecados, das iniquidades, tira o ódio, saia das redes sociais. Entre na rede social apenas para ser ministrado por palavras que edificam, orações, louvores. Ministre vida das pessoas. Use a rede social, sim, mas use para ver informações verdadeiras. Pesquise, não fique no fake news. Mas também use para fortalecer no Senhor. Mas o melhor lugar é no seu quarto, é na presença de Deus, é a adoração. Começa a chamar a tua família e reunir para buscar o Senhor, para encher o céu de louvor e adoração. Sabe por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, Ele vai receber nossa adoração. Ele vai abençoar e vai cumprir toda a palavra que Ele tem falado e prometido. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Fique na paz do Senhor.